Olá, pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha semanalmente aqui nesse bate-papo nosso semanal. Muito bom ter a sua companhia aí do outro lado. Finalidade de levar você o máximo de informação possível e os desafios, soluções, aí apontar soluções para a nossa querida São Bernardo do Campo. Tem esse objetivo aqui de envolver as pessoas que gostam da nossa cidade. Antes da gente começar eu apresentar esse nosso convidado de hoje, fazer aquele convite para você de sempre, né? Luiz Fernando PT13, vai lá, curte, comenta, compartilha, manda sugestão para a gente, sua participação é muito importante. Apresentar o nosso convidado é o Wagner Gimenez, ele é bacharel em Direito e cursou Teologia. Ele é casado com a Denise Canovas Gimenez e pai da Gabriela Gimenez. Foi responsável pela mudança na lei dos transplantes do Brasil em 2006. Como músico, dirigiu várias gravadoras no Brasil. Atualmente é pastor da Igreja Missionária El Shaddai. É isso mesmo a pronúncia? Exatamente, Missionário El Shaddai. Wagner, é um prazer te receber aqui no Prosa com Luiz Fernando. Seja bem-vindo. Muito obrigado a você pelo convite. Estamos à disposição. Maravilha. Vamos falar então nesse papo inicial desse nosso Prosa com Luiz Fernando. Poderia me contar um pouco da tua trajetória e para quem nos acompanha nas redes sociais, conhecer um pouco do Wagner Gimenez? Bom, eu sou o Wagner Gimenez, como você já falou no começo aí, né? Com quem sou casado, o pai. Sou pastor da Missionária El Shaddai, bacharel em Direito, sou músico há muito tempo também, diretor de gravadoras e tal. Mas uma grande coisa, acho que marca um pouco a minha vida, foi que em 2006, né, em função de umas dificuldades que eu estava tendo, eu fiz uma briga muito grande no Brasil com o ministro da Saúde, com o próprio governador na época, e eu consegui em 2006 que a lei de transplantes no país fosse mudada. Inclusive o nosso amigo Dr. Dib foi um dos beneficiados dessa lei, veio até me agradecer agora nos últimos dias, que em função da mudança na lei de cronologia para gravidade, muitas pessoas puderam furar essa bolha e transplantar quem estava mais grave. Então essa foi uma grande conquista minha em 2006, e isso eu tenho viajado a alguns lugares para falar sobre você não desistir frente a uma dificuldade e lutar contra tudo aquilo que é a diversidade na sua vida. Então é uma grande mudança em 2006, a mudança na lei dos transplantes. Inclusive o Dr. Dib aqui com a gente no Prosa com o Luiz Fernando, em um dos episódios, ele falou dessa questão, né? Ele foi transplantado, está se recuperando agora. Ele falou assim, de milhares que tinham chance, o meu era muito, muito complicado, mas felizmente estou aqui bem. Isso é muito bacana, quando você vê o resultado daquilo que você lutou, na prática trazendo resultados, né? Sim. Na verdade eu lutei por isso porque minha esposa fez 4 transplantes na época, né? Desde quando nós casamos com 20 anos, e ela foi fazendo transplantes ao longo da vida dela, até ela fazer o último, infelizmente faleceu depois, mas não pelo transplante. Mas a minha luta foi para que não só salvasse a vida dela, e sim que eu vi que tinha uma sentença que matava as pessoas na fila, era uma morte iminente. Se você guardava um lugar na fila, e muitas pessoas transplantavam sem ter a necessidade imediata do transplante, enquanto tinha muitas pessoas dentro das UTIs que iam morrer porque não tinham órgão. E o órgão, às vezes, aparecia 1, 2 órgãos, e nós tínhamos 3 pessoas na UTI. Então, o ideal seria que fosse para as pessoas que estivessem mais graves. E essa era a minha luta. E que usasse o tal de mel de Pelde, que é um cálculo matemático que se faz, que você sabe que se a pessoa tem um risco de morte iminente, qual que é o pior? Fazer o transplante ou esperar? Às vezes esperar era a melhor solução. Então, foi isso que a gente conseguiu implantar naquela época. Me permita trazer esse recorte que essa luta aí sobre a questão de transplantes e transplantados no Brasil, trazendo esse exemplo concreto. Como que você avalia a gestão na saúde aqui em São Bernardo do Campo? Porque ultimamente a cidade tem aparecido muito no noticiário policial por conta no descaso, inclusive mortes na área da saúde. Tá, uma coisa que eu esqueci de falar, também sou formado, sou gestor hospitalar, cuidei de alguns hospitais aqui em Hortolândia, em Belo Horizonte, em alguns estados, né? E não faço isso hoje mais, mas já fiz. Então, avaliando a saúde de São Bernardo, né, eu percebo que nós temos excelentes equipamentos. Nós somos a melhor cidade, acho que a segunda melhor cidade na América Latina preparada com equipamentos. Nós temos vários equipamentos. Porém, o que falta é gestão. E não é que aqui não vai só a questão política agora, não. Tá? É uma questão de que falta a gestão. Nós temos 2 andares do hospital das clínicas parado para reforma.
Cadê a reforma? É um hospital referência, né? Mas parado para reforma, ninguém, não existe no mundo alguém que pare 2 andares. Você para a ala do hospital, você para uma ala para fazer. Então, a gestão não está muito preocupada, mas não é que ela parou a ala porque tem que fazer a reforma, é porque ele não tem médicos e não tem enfermeiros e os equipamentos já estão obsoletos, ou não tem equipamento, porque você faz contrato e contrata equipamento, então não tem. Outro problema gravíssimo, aí eu avalio como gravíssimo, nós temos um hospital de urgência. Se você tiver uma urgência agora, você não pode ir no hospital de urgência, porque ele não é de urgência. Ele é um segundo momento. Você vai numa UPA, você passa pela UPA, que normalmente hoje estão cheias, e você comete até uma coisa muito ruim, que você entuba a pessoa na UPA. Você não pode entubar uma pessoa na UPA. Até pode, se você estivesse numa guerra, mas nós estamos em guerra. Então você entuba uma pessoa na UPA até esperar uma vaga no hospital de urgência. É urgência. Então Sim. troca o nome, não é urgência. É. Se é urgência, é urgência. E nós tínhamos esse pronto-socorro aberto. Na época do nosso antigo prefeito, Luiz Marinho, todos os equipamentos foram colocados à disposição. Faltava só colocar para andar. É como eu digo sempre, né? Você tem um belo de um carro, eu te dou um carro maravilhoso, você fala para mim, tá, e a gasolina e o motorista? Eu já te dei o carro, é só fazer ele andar. E não está acontecendo isso na cidade. Eu tenho acompanhado muito a questão da saúde em São Bernardo, muito, mas muito mesmo. Em todas as áreas nós temos uma deficiência. Parece que a saúde não é mais importante. E eu nem digo que ela não é mais importante, porque o nosso atual gestor aqui da cidade teve problema de saúde também, tem problema na sua família também. E usa o sistema, mas não o público. Tá. Porque o público não dá para usar. Já não dá nem para usar o privado. Você imagina o público. Porque hoje tem um outro fato muito importante. Em função da nossa economia, muitas pessoas estão perdendo os convênios. Estão perdendo o convênio. Sim. E eles vão para o SUS, que é um direito. Na verdade, quando você tem um convênio, ele chama saúde suplementar. Significa o seguinte, que o Estado tem que garantir para você a saúde, e se eu te quiser uma coisa a mais, eu pago uma saúde suplementar. E nós invertemos a pirâmide. Esse é um grande problema. Wagner, vamos entrar então em outro recorte, em qual você também trabalha e faz parte, que é o setor cultural, né? Musical. Não, isso aí não dá nem pé. Isso está na UTI. Você, exatamente, a gente estava falando, trouxe um recorte aí da saúde por conta da sua luta para transplantados no Brasil, né? A lei de transplantes, mas também você é ligado muito à cultura. E eu queria te ouvir também sobre essa questão da cidade, porque o que tem de reclamação, principalmente de jovens, que demanda, que gosta de cultura, né? de espaços culturais, também é muita deficiência na cultura. Sim, sim. Sou muito ligado ao teatro. A minha esposa, ela é bailarina profissional, ela é atriz de teatro, faz musical em São Paulo. Em São Paulo. Pense que eu falei agora, ela faz em São Paulo. Por quê? Porque nós temos vários teatros na cidade que estão largados. Estão largados realmente. Então, é só a população olhar e ver. Quando nós tivemos uma grande peça de teatro em São Bernardo? Quando você teve um musical, que você vai para São Paulo, tem uma rua que tem vários teatros musicais toda hora. A população vai para lá. Outra coisa, São Bernardo, podem pesquisar, é o maior celeiro de artistas, exporta artistas para vários lugares, para as novelas. Nós temos muitos artistas musicais em São Paulo. Nós temos músicos aqui que tocam com várias bandas. Eu toquei com algumas bandas um pouquinho famosas aí, não vou citar aqui, mas existem músicos nossos. Nós temos os estúdios aqui em São Bernardo que a gente não sabe, mas vem Alexandre Pires, vem Luciano, vem Zé de Camargo Luciano, vem o Leonardo, nós temos o Tom Zé que veio esses dias gravar aqui na cidade e nós nem ficamos sabendo, porque nós não temos um espaço aqui para divulgação. E essa história do teatro, a formação nossa hoje está muito ruim. As escolas hoje não formam, não dão atenção para a área, para a cultura. Por quê? Porque o gestor não é cultural. O gestor não liga para a cultura. Então, quando você tem um gestor, e aí em qualquer área da sociedade, se você não tem um gestor, que ele é extremamente empresário, ele vai ligar para aquilo que vai dar lucro. Se der lucro, tudo bem. E a cultura normalmente não dá lucro, dá conhecimento. Você trouxe essa questão de teatro, para mim, algo que fica muito marcante quando um gestor, ele vê a cultura como um descaso total e não dá importância. E a cultura é muito importante porque ela mostra e marca uma sociedade, né? Mostra como é a sociedade de fato. O céu do bairro Cooperativo, um conjunto habitacional, entregue na gestão do prefeito Luiz Marinho,
O CEL é um equipamento educacional, mas que tem cultura, esporte, quadra de esporte e teatro. E lá tinha um teatro. Era um teatro bacana, porque tinha peças culturais envolvendo a escola, envolvendo a comunidade, levava do centro para lá. Esse CEL pegou fogo, tá? Enfim, a prefeitura não deu o devido tratamento. E, ao invés de reformar esse teatro para que a população tivesse mais acesso a peças teatrais, a pequenos musicais, na sua própria comunidade, infelizmente, não reinauguraram, não abriram o CEL. E, enfim, esse exemplo que você traz para mim fica claro quando você trata um equipamento desse na periferia, principalmente, onde a população demanda é muito carente de cultura, simplesmente é ignorado. Exatamente, porque é o que a gente volta a falar. É lógico que não vai consertar o que se queimou, porque não se cuida daquilo que está de pé. Você não vai nem consertar, porque eu dei uma volta pelos teatros da cidade esses dias, até para poder falar com propriedade, né? Realmente ele está largado, ele é usado para funções diferentes daquilo que foi feito para o teatro. É distinto, é totalmente distinto. Nós temos uma outra coisa, eu sou pastor, né? Nós temos uma comunidade, nós fizemos uma peça esses dias aqui na nossa igreja, deu 2.500 pessoas, uma peça de Broadway, foi muito forte. Muito bacana mesmo. Que ela servia tanto para evangélico, cristão, quem não é também, que a gente tem que atender todas as camadas da sociedade. E foi muito, muito boa. Muito. A peça foi muito legal. Só que a gente não conseguiu e não podia levar isso para outro teatro. As igrejas hoje, principalmente as evangélicas, né, ela forma um número de artistas na música e no teatro que você não tem noção do que está acontecendo na cidade. Só que nós não podemos fazer isso na cidade porque nós temos um lugar para fazer isso, para apresentar para a sociedade. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de arte. Espaços culturais. Espaços culturais. Então você precisa mostrar o que está acontecendo para a população. E uma população que não tem cultura, ela empobrece. Empobrece muito, 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 muito. Então nós estamos com uma dificuldade gigante aí. Eu vou trazer um outro exemplo também, já que nós entramos nesse bate-papo que é muito bacana, porque São Bernardo tem um espaço que era referência nacional e internacional, que é o pavilhão Veracruz, e hoje subutilizado. Como é que você enxerga um espaço tão importante, que tem uma história no Brasil e no mundo, enfim, sendo tão pouco utilizado? Exatamente. Ali foi feito grandes feiras no passado. Mazzaropi ali. Mazzaropi é o nosso grande exemplo, que todo acervo do Mazzaropi, se você for procurar hoje, você vai tomar um susto. Isso é caso de Ministério Público, porque todo acervo, todo carro do Mazzaropi está tudo apodrecendo. Se alguém precisar ir lá dar uma olhada, porque todo acervo, as roupas, os equipamentos que eram usados na época, onde estão? Porque isso é um museu. Nós poderíamos ter feito um museu do cinema aqui. Nós fomos o polo que exportava cinema para o resto do Brasil. E hoje nós temos um espaço ali usado para uma emissora de televisão, usado para estúdios, tá tudo certo, é perfeito. Mas e a cidade? Sim, como fica, né? A história tem... A gente viaja às vezes para ver polos culturais do mundo inteiro. São Bernardo é um polo cultural. São Bernardo tinha essa história que era muito marcante, que está ali de pé ainda. É só resgatar. Dá para resgatar. Ainda bem que não derrubaram e fizeram um supermercado. E quando você traz essa questão de não derrubar e fizeram um supermercado, é algo muito maior, porque além de se você fortalecer a cultura de um país, você gera emprego, você gera renda, você gera dividendos para a cidade como um todo. Quem ganha é a cidade, quem ganha é a população. E aí, quando você percebe esse descaso, é algo muito complicado. Não é complicado, é triste demais para uma sociedade que não se fortalece com a sua própria cultura. Sim, eu vou linkar uma coisa com a outra. Sabe, os hospitais estão cheios porque falta cultura. Porque ou você vai em um lugar ou vai em outro. Onde que é mais barato ir hoje? Você vai no shopping e você não pode comprar. E a gente não entrega a cultura, não entrega espaços públicos para um esporte, para um teatro, para a pessoa se divertir. Então o que ela faz? Ela vai para o hospital. Porque o hospital é a porta mais... Você vai ver gente, você às vezes está com uma tosse, você vai para o hospital, você vai para o hospital. Sim. Você não vai, porque se você é ao passo, você fala assim, eu tenho uma grande peça de teatro, eu tenho um musical, e fica barato, ou dá 1 quilo de alimento, ou dá de graça para a população, porque o equipamento está ali, você vai deshospitalizar muita gente. Isso é um dado interessante que é do Ministério da Saúde, não é meu. Se você coloca a cultura na mesa das pessoas, na casa das pessoas, você deshospitaliza. Então, se você gasta um pouquinho que seja numa área, você economiza na outra. O doutor Arthur Chioro veio aqui, secretário de Saúde de São Bernardo, foi ministro da Saúde também. Ele falou dessa questão também de como é bom você dar esporte, você dar cultura, você dar outras para
fazer com que a população não adoeça. E a nossa população está com o mental muito prejudicado. Exatamente. E isso é isso que você falou. Uma tosse, você vai no hospital. Passou mal, você vai no hospital, a pressão. E aí, né, essa parte social, cultural e esportiva poderia ajudar muito, né? Você aliviava a tua saúde, né? Não fazia com que tantas pessoas procurassem equipamentos de saúde. Sim, mas isso é um dado, está ali. O gestor não vê porque não quer. É assim, você gasta menos numa área quando você dá a outra. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A física está aí então, para isso. Está aí para isso. Então, isso é normal. A gente faz isso na igreja. Então, tem um grande plano de saúde em São Paulo, não vou citar o nome dele aqui, mas é um plano para idoso, tá? Teve uma época da vida deles que eles estavam com muita intercorrência dentro do hospital. O dono do hospital é músico, o dono do plano é músico, ele tem uma banda e tal. O que ele fez? Ele começou a criar espaços culturais dentro do plano dele e uma vez ele pegou um navio, bloqueou um navio e levou todos os idosos para lá. Ele conta que nesse período os hospitais dele ficaram mais vazios, ele gastou menos com saúde e o investimento na cultura e levar músicos, teatro para os idosos fez com que ele economizasse dinheiro. Isso que você traz é muito importante, porque vamos trazer um exemplo concreto para a gente. Idosos que ficam em casa. Simplesmente em casa. Está aposentado já ou por algum outro motivo que não seja doença. Sim. Mas está em casa. E não tem uma atividade, não pratica uma atividade, tanto física nem mental. A gente percebe que à medida que a pessoa vai ficando em casa, vai trazendo depressão, Sim. tristeza, angústia. E o exemplo que a gente tinha de bem com a vida aqui, vários idosos em praças públicas, brincando, fazendo exercício, dialogando, conversando, falando da vida, especificamente da vida, né? Tem tanta experiência. Isso é o que deixa a gente mais triste, porque essa falta de compreensão da gestão pública é muito maior, né? E a gente, assim como tem os jovens, os idosos na ponta têm que ter essa atenção do mesmo jeito. Sim. Eu queria entrar num recorte, você falou da questão, você é pastor, tá? E aí junta a comunidade, tanto no aspecto emocional, de ensinamentos, questão social, como você analisa essa gestão atual no que diz respeito a políticas públicas direcionadas às regiões mais vulneráveis da nossa cidade? Não tem, né? Só essa frase que eu posso dizer, não tem. Isso é um grande pano de fundo, é uma cortina de fumaça quando você fala que você está cuidando do mais vulnerável, e a gente como igreja a gente percebe que não. A gente percebe que não está sendo cuidado. Você visita, nós vamos em várias áreas das comunidades e você percebe que as pessoas, infelizmente, estão no pão e circo. Só que está faltando circo. E às vezes nem o pão está chegando lá. Se fosse isso, eu ia falar, o gestor está nos enganando, mas não está nos enganando. Está deixando escancarado que ele não quer fazer, porque isso primeiro que não dá voto. Segundo que às vezes quando eu tenho um plano, eu como gestor tenho um plano que ele vai além da minha cidade, eu não trabalho para minha cidade, eu trabalho para mim próprio, eu trabalho para fazer, será que eu vou ser próximo governador? Será que eu vou ser próximo presidente? Isso é salutar, mas primeiro você precisa cuidar daquilo que foi proposto, que foi colocado na tua mão. Se você não faz aquilo que foi colocado na sua mão, não dá para você começar a pensar em projeto futuro. É por isso que os mais carentes, o pós-balsa, esse pessoal, eles ficam escondidos e largados. Ficam largados. Se não fosse isso, o Partido dos Trabalhadores não partia com 30%. Nós temos uma população de quase 900 mil pessoas na cidade, é um pouco mais. Se você ver a situação dos vulneráveis, ela é muito grande. Então, 30%, 40% dessa população está esquecida. As outras estão se virando por conta própria. Wagner, vamos entrar agora num ponto muito importante. Você é pré-candidato a vereador na cidade de São Bernardo do Campo. Sim. O que fez o Wagner Gimenez se colocar à disposição da população de São Bernardo, trazendo aqui teu nome como pré-candidato à vereança? Sim. Eu não ia sair dessa vez, tá? Eu recebi um convite do próprio Luiz Fernando e do nosso ministro Luiz Marinho, que são amigos. São duas pessoas hoje que eu vou falar agora do particular, tá? Não estou falando... Pessoal. Pessoal, estou falando do pessoal. São duas pessoas que tenho contato há muito tempo, muito tempo. Eu nunca ouvi uma mentira, eu ouvi respostas. E às vezes eu digo o seguinte, não também é respostas. Eu sempre, dos dois, quando você tinha uma pergunta ou uma demanda, você tinha uma resposta. Então, a resposta pode ser não, pode ser sim. Sim. Quando você tinha um não, você partia para outra coisa. Então, tá tudo certo. O não me deixava triste. O não me ensinava. E o sim também me trazia um benefício. Eu nunca ouvi mentira.
Mentira. Olha, vou fazer e não fiz. Nunca ouvi. Ou simplesmente uma resposta para se livrar de você. Porque, na verdade, assim, alguns gestores, eu não vou citar o nome aqui, mas a gente precisa falar, né? Seguinte, existem coisas que é por osmose. Ela se conserta sozinha. E isso já aconteceu muito disso nesses últimos 8 anos. Você liga para uma pessoa e fala, escuta, eu estou com esse problema. Ela espera, porque 80% dos problemas que a gente tem se resolve sozinho nas próximas horas ou no dia. Então, sabendo disso, tendo um pouquinho de inteligência emocional, o gestor espera você resolver sozinho. Quando resolve sozinho, eu ligo para o gestor e falo, cara, muito obrigado, e não foi ele que fez, se resolveu sozinho. Isso, o Luiz Fernando e o Marinho têm essa consciência. Essa consciência eles têm. Uma consciência de que você tem que dar uma resposta. Então, quando você dá uma resposta rápida, eu já sei que se acontecer de resolver sozinho, o crédito não é deles. Eles não tanto pediram crédito para eles. Eles falam sim ou não. Isso é a função do gestor. Então, assim, foi isso que me trouxe a verdade. Conheço as duas pessoas, tanto o Luiz Marinho quanto o Luiz Fernando, que é o nosso candidato. Falando do Luiz Fernando, nunca eu e as pessoas que estão à minha volta, não importa o nível social que sabem. Pode até não escolher o Luiz Fernando, mas tem verdade aí no Luiz Fernando. Também queria te ouvir, a gente tem um parlamento municipal, uma Câmara de Vereadores com 28 cadeiras, né? Como é que você enxerga, como que você avalia a atuação desses vereadores aqui em nossa cidade? Eu não gostaria muito de falar sobre os vereadores, porque eles foram eleitos, né? O vereador foi eleito pelo povo. Se foi um povo que não sabia o que estava fazendo, não sei se o povo sabe o que está fazendo, né? O problema, eu ouvi uma frase esses dias assim, que assim, você pode dar uma cesta básica para a pessoa a vida inteira. O último que der a cesta básica leva o voto. Tá. Né? Então, infelizmente, isso é uma cultura do Brasil. Mas eu vejo, assim, em algumas reuniões que eu fui, eu diria para você que 80% é despreparado. Despreparado. É despreparado e você não consegue... eu não consigo citar o nome dos 28 aqui agora, Sim. Talvez nem você. Por quê? Porque eles não aparecem. E o vereador, ele não cria... Às vezes o vereador fala, eu vou fazer uma rua. Ele não pode fazer uma rua. Eu vou ali... Vou construir um hospital. Ele não pode construir creche. Ele vai fiscalizar o ato do governo vai e propor algumas coisas em conjunto. Por isso que é bom, quando a gente vota num prefeito, analise toda a bancada de vereadores. Porque de 28 vereadores, se a gente tiver 10 e 18 que vai segurar a onda, você vai fazer. Mas vai ficar muito difícil, porque você tem que ficar empurrando toda hora o carrinho, toda hora tem que pedir bênção para vereador que está lá para atrapalhar. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você coloca lá. Não estou dizendo que a pessoa tem que ter escolaridade, nada. Ela tem que ter, no mínimo, ela tem que conhecer um pouco da história de São Bernardo, da história do Brasil. Ela precisa entender o que ela está fazendo. Ela não pode ir para a vereança também, você tem que analisar isso, porque ela está desempregada ou porque ela não sabe o que vai fazer da vida. Não, nós temos que ter pessoas que andam de braço dado com o prefeito, não importa quem seja agora, falando, mas que tenha pelo menos algum, que conheça da nossa cidade. Então eu acho que nós estamos bem despreparados. 80% do que está ali não conhece a nossa cidade. Quando você falou assim, está preparado e conhecer bem a cidade, e é muito bacana porque isso é um recorte de São Bernardo, uma cidade muito grande, quase 1 milhão de habitantes, e territorialmente falando, é uma cidade gigante, que tem divisas com a capital e outras cidades do ABC, a capital pela Anchieta, cortando outras cidades, mas também tem divisas com São Paulo, pela represa Billings, que vai por Santo Amaro, inclusive nós temos balsa e pós-balsa, né? A gente pega a região do Alvarenga, a gente pega a região do Represa, a região Parque São Bernardo, Tabuão, enfim. Como é que você avalia também a importância de um parlamento atuante para que, de fato, a cidade ela seja contemplada na sua plenitude? Aí você acabou de falar tudo. Não deveria nem acrescentar nada na tua fala. A cidade de São Bernardo, ela representa o Brasil como um todo. Nós temos áreas carentes, nós temos áreas que têm melhor poder aquisitivo, nós temos uma cidade muito grande, que tem muito para crescer, diferente das nossas cidades em torno, que não tem, inclusive, tem cidades que não tem nem favela. Que isso na gestão é muito bom, porque você tem que administrar para a galera também e dar para elas o que elas precisam. Então, é uma cidade que as indústrias olham para cá e tem interesse de vir para cá. Nós estamos perto dos portos, Porto Seco, nós estamos perto dos portos mesmo normais, nós estamos perto das melhores rodovias, nós estamos melhor do Rodoanel, temos a Anchieta. A empresa que monta aqui fica mais barato para ela estar em São Bernardo do que estar em qualquer outro lugar. E por que não está aqui? Por que as empresas vão embora daqui? Por que nós tínhamos
foram 12 empresas grandes saíram de São Bernardo. Por que que... Montadoras? É pior, teve uma empresa que é de telemarketing aqui. Atento. Dá primeiro emprego para os 9 jovens. mil empregos aqui. Onde ela está hoje? Acho que São Caetano, com 12 mil empregos. Por que que ela saiu daqui? Por que em algum momento a gente não segurou esses empregos aqui? Quando a gente perdeu o poder de emprego, nem todos os funcionários que saíram dessas grandes empresas acompanharam a empresa. Então nós ficamos com uma legião de pessoas aqui, desempregadas, que caiu o poder aquisitivo da cidade. A cidade empobreceu com a saída das empresas. Só que é o melhor lugar para ter empresa é São Bernardo. E por que não estão aqui? Wagner, eu vou fazer uma provocação agora, se me permite. O Wagner Gimenez é pré-candidato a vereador em São Bernardo do Campo, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, com renda per capita, uma arrecadação que supera aí algumas capitais deste país, né? Em pensando que a pré-candidatura do Wagner Gimenez ela seja vitoriosa, ela alcance êxito. Janeiro de 2025, 1º de janeiro, Wagner Gimenez tomando posse. Qual a primeira, não desafio, mas o primeiro iniciativa ou que faria a partir de 1º de janeiro, pensando que nessa tua caminhada você tenha êxito? Primeiro fazer uma festa. É bom, né? E agradecer a Deus, porque Sim. se Ele contemplou a gente com isso, é porque Ele confia na gente também, né? Mas a primeira coisa que eu faria seria as pessoas que me apoiaram, tentar identificar, porque às vezes é difícil, mas buscar aqueles que não apoiaram a gente. Porque uma parte, se você está numa eleição, se você tiver mais de 50%, outros 50% em algum motivo não votou. Trazer essas pessoas para o pensamento. Eu gostaria de fazer um grande evento na cidade, chamar essas pessoas e falar, agora nós temos que andar de mão dadas, porque nós temos 4 anos para ajudar o prefeito a mudar essa cidade e que daqui a 4 anos seja tão fácil você ser reeleito, mas tão fácil, que as pessoas vão olhar e falar assim, eu quero reeleger esse vereador, eu quero reeleger esse prefeito, porque eles são insulina, eu sou diabético, eu não vivo sem eles. Maravilha, bacana. Wagner, quer dizer assim que foi um prazer te receber aqui nesse bate-papo descontraído. Eu costumo falar que o Prosa é um bate-papo de contos e causas, mas também muito sério. Quando ele aponta problemas, quando ele joga no horizonte desafios e, acima de tudo, ele visualiza soluções. E é possível, né, Wagner? Com certeza, quero agradecer demais esse podcast, né? E falar que é isso aí. É muito importante, seria bom, eu sei que todos os candidatos têm que passar por aqui, as pessoas têm que conhecer cada candidato. E muito obrigado, quero te agradecer, porque isso é muito legal o bate-papo, muito descontraído e bem à vontade. E como que os nossos telespectadores te encontram nas redes sociais? Wagner Gimenez, é só isso. Em todas as redes sociais está lá Wagner Gimenez, Wagner com V, Gimenez com J, e toda à disposição. Tá aí. Vocês encontram o Wagner Gimenez com @Wagner Gimenez nas redes sociais. Agradecer mais uma vez a sua participação, você aí do outro lado que nos acompanha semanalmente. Dizer que esse Prosa com Luiz Fernando tem o objetivo, como eu falei aqui, mostrar desafios da nossa cidade, colocar sugestões e, ao mesmo tempo, discutir melhorias para a nossa querida São Bernardo do Campo. Obrigado pela sua companhia. Repetindo mais uma vez o convite às redes sociais do deputado Luiz Fernando, PT13, tudo junto. Vai lá, curte, comenta, manda sugestões. A gente se encontra no próximo Prosa com Luiz Fernando. Tchau!